Você já teve a sensação de que não era capaz? Sensação de que por mais que você lutasse, se esforçasse, você nunca iria conseguir mudar uma história, mudar uma sentença, ou até mesmo mudar o que as pessoas pensam ou criaram ao seu respeito. É muito difícil lutar e o reconhecimento não vir. É muito difícil passar uma vida inteira tentando a aprovação de pessoas que nunca, jamais nos aprovaram. É tão difícil. Hoje eu quero falar a história de um homem que a sua maior luta não foi contra um anjo. A sua maior luta não foi para ter um nome mudado, mas foi para ser reconhecido, foi para ser amado, foi para ser aceito. E o que muita gente não te fala, muita gente não conta, é que essa mesma dor talvez é a que você está sentindo no seu coração. Hoje nós tentamos esconder essa dor falando, eu estou lutando para isso, eu trabalho tanto, é para aquilo, mas às vezes lá no fundo é aquela rejeição que você sentiu, é aquele elogio do seu pai que nunca veio, é aquele colo de mãe que te fez falta, é aquela compreensão no momento difícil da sua vida. Quem sabe hoje você luta tanto para alguém te olhar, para alguém te elogiar, para alguém te notar, porque faltou isso na sua infância. Nessa história bíblica de hoje, eu quero tratar uma das piores dores que existe, que é a dor da busca por aprovação, que é a dor do carinho lá dentro de casa, é a dor do abraço que nós passamos a vida inteira buscando e esse abraço nunca veio. Hoje Deus quer trazer cura para o seu coração, para a sua alma. Eu sei que a sua luta tem sido incessante. Eu sei que você chegou aqui cansado e cansada de tanto lutar, de tanto insistir. Mas Deus marcou conosco esse encontro para trazer cura à nossa alma. Porque quando nós chegamos ao nosso limite, Deus ele entra com resposta, com vitória com as nossas vidas. Então fique comigo, porque a mensagem de hoje vai tocar muito forte ao seu coração. Se está no limite, essa mensagem é para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor e terapeuta Carlos Gonçalves e eu tenho uma história impactante, poderosa e que vai curar o seu coração. Eu quero ler um texto bíblico aqui juntamente com vocês. Gênesis capítulo 32, o verso de número 24. Olha o que diz esse texto, gente. Jacó ficou sozinho. Então veio um varão que lutou com ele até o amanhecer. Uma luta travada, uma luta que durou a noite inteira, a noite mais longa da vida de Jacó. Mas o problema não começou aí. Para entender este problema, para entender o porquê que esse homem lutou com esse anjo, eu preciso entender a história de Jacó. E falar da história de Jacó, gente, é falar da minha história, é falar da sua. Porque muitas das vezes, nessa narrativa que eu vou trazer para vocês agora, é impossível não nos vermos na posição desse homem. Quem era Jacó? Jacó era um homem que nasceu de uma gravidez de gêmeos. A mãe de Jacó, quando ficou grávida, ela ficou grávida de 2 filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que no momento do nascimento, dentro da cultura judaica, o primeiro filho de um casal que nascesse era conhecido como primogênito. A palavra primogênito vem de primeiro filho. Automaticamente, o primeiro filho vai ser o mais velho, depois vai vir os outros filhos. Então, o filho mais velho, que nós chamamos na nossa cultura, mas na cultura judaica era o primogênito, era ele o detentor, era ele o responsável por grande parte da herança. O filho mais velho ou o filho primogênito, ele daria continuidade ao legado do pai. Ele seria responsável para continuar as coisas da família, tudo aquilo que o pai tocou a vida inteira, que o pai fez a vida inteira, os negócios da família. O primogênito iria tocar. E como bonificação, como benefício, todo filho primogênito, antes do pai morrer, na cultura judaica, ele recebia a bênção da primogenitura. Além de ser uma oração poderosa do pai, transferindo para o filho riqueza, sabedoria, entendimento e a bênção de Deus,
o pai dava para ele uma porção maior dentro da herança. Imagine, só para vocês entenderem, se a herança do pai fosse R$ 1 milhão e o pai tivesse que dividir para 2 filhos, o correto seria 500 mil para um e 500 mil para outro. Porém, não. Dentro da cultura judaica era diferente. O filho mais velho recebia 2 porções. Ele recebia 800 mil reais, enquanto o mais novo recebia apenas 200. Era mais ou menos assim. O mais velho recebia uma porção maior do que o outro filho. E sabendo disso, gente, os pais, além de ficarem na expectativa do filho mais velho, todo o holofote, todo o carinho e toda a atenção era dada para esse filho mais velho. Afinal de contas, era ele que seria o próximo na linhagem familiar. E como eu disse, a mamãe de Jacó está grávida. E sabendo eles que era uma gravidez de gêmeos, a atenção total na hora do nascimento. As parteiras estavam posicionadas. As pessoas da época estavam ali prontas, a postos para ver. Vamos ver qual vai nascer primeiro. Vamos ver qual vai apontar primeiro. O que sair primeiro, vocês precisam identificar, porque ele vai ser o primogênito. Se os dois forem da mesma forma, se os dois forem gêmeos idênticos, nós precisamos marcar de alguma forma o que nasceu primeiro, porque nada vai impedir esse menino de ser o primogênito da família. Porque se Deus quer que ele nasça primeiro, ele vai ser o herdeiro leal e real da família. Pois bem, queridos, o que eles não sabiam é que Deus tinha planos diferentes. O que eles não sabiam é que Deus iria quebrar um grande protocolo naquela família para mostrar que a escolha de Deus não é o primeiro. A escolha de Deus pode ser o último. A escolha de Deus pode ser você. A escolha de Deus é você que está assistindo esse vídeo nesse dia de hoje. Mesmo que pessoas olhem para você e te desprezem e dizem: eu não tenho aparência, não tem jeito, não tem formato, não tem postura, não tem elegância, não tem nada. Se Deus te escolheu para viver algo extraordinário, queiram as pessoas ou não, você vai viver as maiores promessas de Deus na sua vida. E Deus já tinha dito antes dos dois nascerem que ali dentro teriam 2 reinos e que o maior serviria ao menor. Olha que coisa doida, gente. Como o maior ia servir o menor, se geralmente o maior era o Senhor, se o maior era o que ia receber a bênção dobrada, mas Deus tinha planos diferentes. Eu quero dizer para você algo extraordinário nesta manhã. Para muita gente, você é o último da fila. Para muita gente, se dependesse delas, você não seria escolhido. Mas quem está falando contigo é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que te formou. E a palavra que Ele tem para você nessa manhã é essa: Ele vai te exaltar. Deus vai te honrar em lugares improváveis. Pessoas têm olhado para você e dito: não vai ser, não vai chegar, não vai alcançar, mas o Senhor está dizendo: eu tenho vitória para ti. E talvez você já chegou ao seu limite. Talvez você está ouvindo essa mensagem porque você não sabe mais o que fazer. Talvez você já está cansada, cansado. Hoje é o dia do Senhor te levantar do chão e te levar para as nações. Hoje é o dia do Senhor mudar o rumo da sua história. Talvez é uma promessa antiga que você está aguardando, algo que você espera há muito tempo e parece que não se cumpre, parece que não acontece. Deus hoje marcou contigo esse encontro para dizer: eu vou fazer o impossível acontecer. Sabe por quê? Porque Deus escolhe quem Ele quer. Eu quero que você libere uma primeira palavra profética aqui. A primeira palavra profética que vai liberar hoje, poderosa, é essa: eu sou escolhido do Senhor. Coloca isso, por favor. Eu sou escolhido do Senhor. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, e você é. Declara isso: eu sou escolhido do Senhor. Se você tem essa certeza hoje, coloque nos comentários. Eu preciso orar por você. Eu vou declarar na sua vida a bênção de Deus. Pois bem, os 2 filhos nascem, gente. E Esaú nasce primeiro. Nasce o primeiro filho chamado Esaú. E nasce o segundo filho chamado Jacó. Jacó nasce. Esaú veio primeiro.
E como se já não bastasse ter sido o primogênito, parece que toda a beleza veio sobre Esaú. Parece que tudo aquilo que o pai almejava foi depositado em Esaú. Diz a Bíblia que Esaú era parecido com o pai. Esaú tinha os traços do pai, o que aumentava o amor, o carinho, a admiração de Isaac por Esaú. Esaú era a cara do pai. Dentro dessa cultura, onde o primogênito recebia benefícios, imagina o primogênito ainda parecer com o pai, gente. Ele tinha tudo ao seu favor. Esaú tinha tudo para ser o queridinho do papai, o primogênito da família, aquele que viveria as maiores promessas. Mas como eu disse aqui, os planos de Deus não vão ser frustrados. Os planos do Senhor vão acontecer na sua vida. Os dois vão crescendo. E a Bíblia diz que dentro desta casa, que agora tem duas crianças, motivo de alegria, casa onde tem criança, vocês sabem disso. É motivo de alegria, motivo de festa. Criança traz alegria para dentro de casa. Traz alegria para a família. Não tem como não ter sorriso. É verdade que a criança, quando está crescendo, tira tudo do lugar. Nós falamos esse final de semana com um casal de amigos que está com um filhinho com 1 ano e pouco. E ele falou, olha, eu tinha saudade quando ele não andava, só engatinhava. As coisas ficavam no lugar. Tive que pendurar tudo lá em casa, colocando as coisas no alto, porque hoje nada fica no lugar. Eu falei, eu sei como é que é, já passei por isso. Mas me fala uma coisa, a alegria de chegar em casa no final do dia e ver o seu filho te recebendo com um sorriso gostoso, isso não tem dinheiro que pague. Ele falou, é verdade. E agora esta casa aqui, este lar, gente, que tinha duas crianças, ou seja, motivo dobrado para ter alegria, começa a ter divisão. Porque se os dois nasceram no mesmo dia, obviamente, faziam aniversário no mesmo dia. Mas havia ali um que era mais querido e o outro que era desprezado. Havia um que o pai estava apostando todas as fichas, enquanto o outro era apenas o outro. O pai que deveria prezar pela união na família, o pai que deveria prezar para os dois irmãos crescerem juntos e se amarem, o pai dedica um amor especial para um e desprezo para o outro. Olha que loucura! Era para o pai fomentar a amizade, o carinho, o companheirismo, e esse mesmo pai não fazia isso. A ponto do filho mais novo, chamado Jacó, ser conhecido como um varão simples que habitava em tenda. O nome varão simples era porque ele não exercia os ofícios dos meninos da sua época, que era sair com o pai para a caça, que era participar das coisas que o pai participava, que era já ser preparado para ser um soldado, um líder, um guerreiro. Jacó não teve esse aprendizado. Foi tirado de Jacó a oportunidade de crescer ao lado da figura paterna, de ter o pai como um líder ali, de ter o pai como referência. Pelo contrário, Jacó ficava dentro de casa, habitando em tendas, junto com as mulheres ali fazendo os trabalhos de casa. Jacó não tinha a oportunidade de fazer o que os meninos faziam e automaticamente, vamos ser sinceros, gente, ele sofria bullying. As pessoas olhavam para ele de forma diferente. Os rapazes olhavam para ele de forma diferente. A sociedade olhava para aquele menino de forma diferente. Ele não teve nenhum preparo, nenhum contato com o seu pai. Vamos falar uma verdade aqui que muita gente não te fala. Eu fui criado sem o meu pai. E como fez falta na minha vida não ter a figura paterna dentro de casa. Não ter um homem dentro de casa para saber como ele trataria uma mulher, para saber como ele trataria os filhos, para saber como é ter a responsabilidade de um lar, de uma casa. Eu não tive essa referência. A minha mãe, em contrapartida, me deu todo o amor e suporte que vocês possam imaginar, mas não era o bastante. Faltou a presença do meu pai. Eu fui muito grato e sou grato até hoje por minha mãe fazer tudo o que fez por mim, mas eu senti muito a falta do meu pai. Senti muito, quando eu fui crescendo, ia jogar futebol,
Os meus amigos, tinha lá o pai na arquibancada torcendo por eles, o pai dava para eles uma bola de futebol, o pai ia empinar pipa com os filhos. Eu queria ter meu pai comigo nesses momentos. Eram atividades que geralmente os pais faziam com os filhos, e minha mãe fazia, ela tentava fazer, coitada, mas era diferente. Ela teve 4 filhas mulheres e só eu de homem, ela não sabia nem coisas de menina, ela não sabia. Quando o corpo vai entrando na puberdade, não tinha como conversar com ela, ela não sabia como abordar, ela era o único filho homem que ela tinha, só tinha mulheres na minha casa. Pensa a dificuldade, tanto da parte da minha mãe, como da minha parte. Como faz falta, gente, a presença de um pai na vida de uma criança. Eu não sei se você, assim como eu, foi criado sem o seu pai. Coloque nos comentários aí se você também foi criado sem o seu pai. Ah, pastor, meus pais eram separados, minha mãe que me criou, minha avó que me criou. Coloca aí se você também passou por isso. Você vai entender do que eu estou falando. Talvez nem todos entendam, mas quem cresceu sem a presença do pai, talvez o pai, você perdeu seu pai ainda muito novo, conheço pessoas que o pai faleceu ainda era criança, ou foram criados com a avó, ou não tiveram a oportunidade de ter a figura paterna. Jacó não teve essa oportunidade. E o que Jacó mais queria, gente, era a aprovação do pai, era o carinho do pai, era que o pai olhasse para ele da mesma maneira que o pai olhava para Esaú, era que o pai o elogiasse. Eu imagino Jacó ainda criança, fazendo peripécias de criança, para ter a atenção do pai. Criança faz isso. Criança faz para ter a atenção do pai, da mãe, mas o pai nunca notou. O pai nunca achou graça nas coisas que Jacó fazia. Jacó era rejeitado dentro de casa, e a dor da rejeição dói. Ser rejeitado por aqueles que deveriam nos acolher, isso machuca. Não ser amado por quem nós esperávamos que nos amasse, isso fere a alma. Esse moço vai crescendo, vai percebendo que na sua casa ele não era amado, que na sua casa ele não era acolhido, que na sua casa o seu pai não tinha carinho por ele. E toda pessoa que não recebe o amor necessário dentro de casa, pode perceber, se casa cedo. Dá um jeito de sair de casa, dá um jeito de fugir de casa. Eu conheço de moças que deram um jeito de casar logo, 14, 13, 15 anos para sair de casa, porque o pai não compreendia, a mãe às vezes não entendia, a família às vezes não apoiava. Talvez essa é a sua história. Saiu de casa tão cedo, se aventurando nesse mundão, porque dentro da sua própria casa faltou o carinho, faltou a compreensão, faltou o cuidado, faltou o amor, faltou coisas que deveriam ter tido. Eu quero que você entenda uma primeira coisa nesta manhã de hoje. Os seus pais não te deram o amor que você queria, não foi porque eles eram ruins ou são ruins, não. É porque também talvez eles não receberam aquilo. Eles não tiveram na infância deles. Já parou para perguntar para sua mãe, para o seu pai, como foi a infância deles? Talvez era uma infância muito dura, muito difícil, muitos filhos. Não tinha como dar atenção, não tinha como dar carinho, não tinha como ser presente. Então seu pai ele só passou para frente aquilo que ele passou. Então não culpe o seu pai, não culpe a sua mãe. Procure olhar pelo lado deles, olhando a situação deles, que também não foi fácil. Isso ajuda a trazer respostas para nós. Durante muito tempo eu culpei o meu pai, culpei até a minha mãe, mas quando eu me coloquei no lugar deles, quando eu passei a entender o lado deles, ficou mais fácil compreender que não foi por maldade, não foi porque não queriam, mas as circunstâncias não eram favoráveis. E eu me dediquei, gente. Eu me esforcei e disse: eu vou ser um pai melhor, eu vou ser parceiro, eu vou participar, eu vou estar junto, eu vou acolher, eu vou amar. Eu tenho lutado para ter sido esse pai maravilhoso. Entende isso? Então Jacó cresce. E quando o pai agora está velho, acontece algo muito interessante. O pai combina com Esaú dizendo: olha, Esaú, a vida inteira eu te preparei para esse momento. Você sabe caçar, não sabe? Sim, papai, eu sei caçar, o senhor me ensinou. Desde os meus 12 anos, que é um processo que todo menino judeu passa, lá se tornando já um adolescente, com 12 anos fazem a festa do menino com 12 anos. Desde os meus 12 anos eu já sei caçar. Então vai fazer o seguinte: você vai caçar um animal, vai preparar um guisado para mim, vai trazer na minha presença, eu vou te abençoar.
Hoje eu declaro sobre a sua vida as bênçãos paternas e as bênçãos celestiais. Enquanto o pai estava tramando, conversando com Esaú, para trazer essa bênção sobre Esaú, Jacó estava ouvindo essa conversa. E uma coisa que o pai não sabia é que dias antes disso acontecer, Jacó chamou Esaú para uma conversa. Jacó fez uma troca com Esaú, Esaú fez uma troca com Jacó. Jacó tinha, gente, o desejo tão grande de ser visto pelo pai, de ser aprovado pelo pai, que ele queria ser o irmão dele. Quantas vezes nós queríamos ser outras pessoas? Quantas vezes eu quis ser os meus amiguinhos? Quantas vezes eu quis ser pessoas que eu não era? Alguém já passou por isso? De querer ser, eu queria ter a família dele, eu queria ter a vida dele. Já passou por isso, gente? Coloca aí nos comentários, já passou isso na infância, na adolescência, ou talvez até na vida adulta. Eu queria estar no lugar de tal pessoa. Não é vergonha falar não? Eu queria estar no lugar dos meus amigos. Claro que eu queria. A vida era melhor. Os pais estavam lá. A condição financeira era melhor. Eu queria estar. Até eu aprender que foi o ambiente que eu cresci que me fez ser uma pessoa forte, que me fez ser uma pessoa resiliente, que me fez ser uma pessoa vencedora. Então eu teria que passar por aquele ambiente. Jacó queria tanta aprovação do pai que ele chamou seu irmão um dia e falou: Esaú, vamos fazer uma troca? Eu passei com um prato de lentilhas na sua frente, você quer esse prato de lentilhas? Não quer? Quero. Então eu te dou se você me der a sua primogenitura. Jacó não queria roubar a bênção do irmão, na verdade. Jacó queria carinho que o pai tinha pelo irmão. Jacó queria ser notado pelo seu pai. Jacó queria que o pai olhasse para ele com o mesmo carinho que olhasse para Esaú, nem que fosse uma única vez. E tem de pessoas, gente, implorando por carinho, por atenção, por ser visto, por ser notado, que tem de gente querendo isso a todo custo. Era o que Jacó queria. Esaú tinha e não valorizava. Eu via isso também. Vi amigos que tinham os pais dentro de casa e não valorizavam. Eu dava conselho: valorize seu pai, valorize a sua mãe. Eles fazem de tudo para você, eles reclamavam da vida. Eu pensava: meu filho, olha o que eu passo, olha a minha vida, olha quantas dores emocionais. Meu pai nunca foi numa reunião de escola minha. Meu pai nunca foi num jogo de futebol ver eu jogar bola. Meu pai nunca me incentivou a ter uma profissão. Seu pai trabalha numa grande empresa. Já falou que vai colocar você lá para você trabalhar, já aprender. Você está com meio caminho andado na vida. Eu não tenho referências e você tem. Valoriza. Quantas vezes eu falei isso? Tentei abrir olhos de amigos meus e eles não conseguiam enxergar. Esaú tinha tudo, mas não valorizava. Ele olhou para Jacó e falou: eu não quero primogenitura coisa nenhuma. Eu quero o prato de comida. Esaú trocou com Jacó o prato de comida. Então, quando Jacó ouve o pai falando com Esaú que o pai iria morrer e antes o pai ia dar a primogenitura para Esaú, Jacó, ouvindo lá do outro lado, falou: peraí, tá errado isso aí. O primogênito agora sou eu. Meu irmão trocou comigo esse direito. Meu irmão deveria falar para o pai que o correto não era ele ser abençoado, mas ser eu ser abençoado. Esaú ficou quieto, gente. Esaú comeu o prato de lentilha, queria a primogenitura. Tem um ditado antigo, mas verdadeiro: quem muito quer, nada tem. Alguém já ouviu esse ditado, gente? Quem muito quer, nada tem. Fala de pessoas que querem as coisas de forma ilícita. Pessoas que passam por cima de outras para conseguir os seus interesses. Não é quem muito quer batalhando, não é quem muito quer lutando, não é quem muito quer fazendo da forma honesta, não é quem muito quer passando outros para trás, achando que é esperto demais, quer tudo para ele. Esaú era esse tipo de gente aqui. A vida inteira pintaram Jacó como o vilão da história. Mas olha quem era Esaú. Olha Esaú querendo enganar todo mundo. E alguém diz ainda que Jacó que era o enganador, né? Esaú estava querendo enganar Jacó aqui, porque para Jacó ele fez a troca. Para Jacó ele falou que ele trocaria de papel. E para o pai ele fica quieto, ele queria enganar o pai também, gente. Mas Jacó estava posicionado, Jacó estava atento. Ele sabia que o pai ia morrer. Antes do pai morrer, ele tinha algumas contas emocionais para acertar. Ele tinha algumas feridas para ser tratadas. Quando Esaú sai para a caça, Jacó usou toda a sua expertise de ter ficado a vida inteira em tendas
Ele chama a sua mãe e ele prepara ali o guisado. O guisado já estava preparado antes de Esaú voltar. Jacó pensa: meu pai está cego, perdeu a visão, mas ele vai ouvir a voz, ele vai sentir o cheiro. Embora uma dos seus sintomas, dos seus sinais, ele perdeu, ele tem os outros. Ele tem outros sinais vitais. Ele vai perceber: então eu preciso me caracterizar como se fosse Esaú. A vida inteira eu queria ser meu irmão, então eu tenho a chance de me passar pelo meu irmão para ter o carinho do meu pai. Porque se eu for como Jacó, meu pai não me aceita. Olha como difícil, gente. Olha que dificuldade. Jacó tinha que se transformar em outra pessoa para ser aceito. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa fingir ser alguém para ser amado, para ser aceito. Deus te ama como você é. E as pessoas que Deus tem para colocar na sua vida vão te amar também, do seu jeitinho, do jeito que você é. Pessoas não vão gostar de você pelo seu jeito e outras vão te amar justamente pelo seu jeito. Fique em paz. Olha o conselho: para de focar nas pessoas que não gostam do seu jeito e olha para aquelas que gostam do seu jeito, que gostam de você. Para de olhar para as pessoas que saíram da sua vida falando mal de você e foca naquelas que Deus está aproximando de você para serem bênção na sua vida. E eu sou uma delas. Eu acredito em você, é por isso que eu estou aqui. Eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever nesse canal. Se aqui você se sente acolhido, se sente compreendido, se inscreve aqui no canal, clica no botão inscrever-se. E você que está aqui, clica no like, esse joinha. Isso, clica nesse joinha agora. Isso. Esse like você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo para muita gente que sofre com feridas emocionais e que querem ser curadas. Olha que interessante o que acontece. Jacó agora está diante do seu pai. Ele chega dizendo: pai, o guisado está pronto. O pai diz: mas eu estou ouvindo a voz de Jacó, vem aqui. E quando Jacó chega perto, o pai coloca as mãos. Ele usa o tato. Ele percebe que a roupa era a roupa de Esaú. O pai sente o cheiro era de Esaú. A voz, o pai ouve, era de Jacó. A visão ele não consegue enxergar. O pai fica confuso, porque alguns dos seus sentidos, que era o tato e o olfato, lembravam Esaú. Porém, a audição, a voz era de Jacó. E o pai não tinha visão. O pai fica confuso, não é? E o pai pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Esaú. Jacó mente naquele momento. O pai come o guisado e abençoa Jacó. Jacó mentiu. Ele errou por ter mentido. Claro que ele errou. Se ele falasse que era Jacó, gente, se ele contasse para o pai a história: olha, meu irmão trocou comigo, o pai não ia aceitar. Se ele falasse qualquer outra coisa, o pai não aceitaria. O pai não aceitaria. Eu não estou aqui justificando o erro de Jacó. Ele errou sim, por ter mentido. Mas ele passou por um desprezo tão grande na sua vida, que se ele conta a verdade, ele perderia a bênção. O pai, naquele momento, ele errou dizendo que era Esaú, mas ele acertou em receber a primogenitura. Você entende isso? Ele errou por mentir, mas acertou em receber a bênção, porque o irmão trocou com ele. O pai abençoa ele. E quando Jacó acaba de ser abençoado, Esaú chega com ódio, dizendo que ia matar Jacó, porque Jacó recebeu uma bênção que ele disse que era dele, mas Jacó falou: não, você trocou comigo, não quero saber da troca. E teve aquela confusão e Jacó foge de casa. Fugindo de casa, Jacó chega na casa de Labão, onde ele se casa, onde ele tem família, onde ele tem filhos, mas tinha uma pendência muito grande na casa dele. Tinha um irmão, que uma hora ele queria voltar para casa, mas ele sabia que tinha um irmão que jurou ele de morte. Tinha uma pendência familiar muito grande. Jacó que estava no seu limite. Jacó tinha que voltar para casa agora. Ele tinha que voltar para o seu lar. Ele tinha que voltar para a sua família. Mas ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que não seria bem quisto na sua casa. Ele sabia que enfrentaria problemas. Mas o nosso Deus, gente, é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é o Deus que te trouxe aqui para dizer: eu vou resolver as suas pendências do passado.
as feridas que estão abertas, os traumas que não foram cicatrizados, Deus vai trazer cura sobre a sua vida. Deus vai trazer cura. Agora é hora de Jacó voltar para casa. Mas existiam dores que Jacó tinha que resolver lá. Existem dores que nós tentamos ignorar. Feridas que nós enterramos. Jacó tinha enterrado as feridas pensando, já acabou. Ele adiou o problema. Mas chega o momento, gente, de enfrentar. Chega o momento de resolver. Chega o momento de voltar. E ele fica sabendo que o seu irmão está vindo com 400 soldados na sua direção. Ele pensa, meu irmão vai acabar com tudo. Meu irmão vai me matar. Hoje a promessa que ele fez há tantos anos atrás vai se cumprir. Mas o Jacó não sabia que Deus tinha marcado encontro com ele antes dele encontrar Esaú. E aqui eu quero dizer uma parte muito forte para você. Deus marcou um encontro contigo nesse dia. Quais são as feridas que estão abertas na sua vida ainda? Quais são as coisas que ainda não foram resolvidas na sua história? Deus está dizendo, eu te trouxe aqui para curar a sua alma, para curar o seu coração, para curar o teu ser. Jacó vai passando pelo val de Jaboque. E quando ele fica sozinho, diz a Bíblia, ele vê um anjo, ele vê um varão de Deus. Ali na linguagem teofânica, gente, é o próprio Deus ali. Ali era o próprio Deus que veio em forma de anjo para entregar a bênção para Jacó. Aquela foi a noite mais longa da vida de Jacó, porque ali ele começa a lutar com o anjo. E naquela luta, que dura a noite inteira, o anjo diz, Jacó, me deixa subir. O dia já está raiando, eu preciso subir. E Jacó faz um pedido, não deixe você ir embora, enquanto você não abençoar. Enquanto você não me abençoar, eu não deixo você ir embora. A força de Jacó, gente, não era o bastante para segurar o anjo. Jacó não conseguia, até que algo aconteceu. O anjo toca na coxa de Jacó e a força de Jacó desaparece. Naquele momento, Jacó entendeu algo muito importante. Eu não vencerei pela força. Eu não vencerei pela inteligência. Eu não vencerei pelo esforço humano. Durante a vida inteira ele venceu pela força, venceu pela inteligência, venceu pela sua mão. Mas aqui Deus está dizendo para ele, Jacó, a sua vitória não vai ser mais através de você. Eu serei a sua vitória. Ele está aqui no seu limite. Jacó fez algo extraordinário. Ele agarra o anjo e pede para ser abençoado. E pela primeira vez ele parou de confiar em si. E pela primeira vez ele se colocou dependente de Deus. O anjo pergunta, qual é o seu nome? Um dia ele mentiu para o pai falando que era Esaú, mas aqui ele falou a verdade. Ele poderia falar, sou Esaú. Ele falou a verdade, meu nome é Jacó. E o Senhor disse, a partir de hoje, você não vai mais chamar Jacó. E como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Talvez você esteja vivendo a sua própria noite de luta. Talvez você esteja ali vivendo esse período de cansaço, esse período de batalha interna, essa luta que você tem enfrentado todos os dias. Cansado de ser forte, cansado de engolir o choro, cansado de fingir que está tudo bem, cansada de demonstrar que está tudo bem. Hoje Deus está dizendo, eu quero tocar em você. Eu quero mostrar para ti que maior que a tua força é a força que vem de Deus. Que maior que a sua coragem é a coragem que vem de Deus. Eu quero que você coloque nos comentários, Senhor, me fortaleça. Coloque isso. Senhor, me fortaleça, seja a minha força. A partir do momento que a gente pede para Deus ser a nossa força, a gente para de confiar no nosso braço, confia no braço do Senhor. Naquele dia, Jacó foi alcançado por Deus. Naquele dia, Jacó foi tocado pela presença de Deus e nunca mais a sua vida foi a mesma. O que Deus está trazendo para nós aqui nesta manhã é uma mudança de vida, uma mudança de história, uma mudança de rumo. Se você sente que precisa disso, coloca aí, eu preciso de uma história nova. Eu preciso
de mudança. Coloque: eu preciso de cura. Coloca algo que você precisa. Eu preciso de um casamento restaurado. Eu preciso dos meus filhos na igreja. Eu preciso de uma porta de emprego. Coloque o que você precisa agora. Eu quero orar por você nesse momento, mas antes coloque o que você precisa. Eu preciso ser curado. Eu preciso prosperar. Coloca aí o que você precisa. Coloca nos comentários. Coloca 1, coloca 2, coloca 3 comentários. Coloca aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos, você que já colocou o que você precisa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, sobre essa palavra profética nesta manhã, eu oro por esta mulher, eu oro por este homem, eu oro por esta pessoa e declaro sobre a vida dela, sobre a vida dele, que haja abundância, que haja chuva de bênção, que haja cura, Senhor amado, das feridas do passado. Essa pessoa pare de buscar aprovações de pessoas e seja aprovada por Ti na terra. O Senhor possa abençoar este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta pessoa que hoje está diante de Ti, lutando, Pai, para ser melhor, para ser mais forte. Derrama bênção e vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo neste momento, abre o sorriso, declare que o Senhor é contigo, declare que a bênção de Deus está contigo. Seja abençoado neste momento, seja honrado por Deus nesse momento, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem para alguém.